querido, que alegria ter você em mais um Circulando. Hoje vamos fazer um tour por diversos pontos aqui da capital federal. Vamos conhecer a Biblioteca Nacional de Brasília, o Planetário e o Cine Drive-In. Hoje o programa está sensacional. E para dar início ao nosso passeio, estou bem na entrada da Biblioteca Nacional. Vem comigo! Localizada no eixo monumental, em frente ao Museu Nacional, faz parte do conjunto cultural da República. Você sabia que a Biblioteca Nacional já estava no plano de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa? Mas só foi construída em 2008. Com mais de 40 mil exemplares, o objetivo desse lugar é ser um centro referencial de cultura, informação e convivência, sendo público e aberto a toda a população. Eu estou aqui na Biblioteca Nacional e eu estou com o Daniel Arcanjo, ele que vai falar para a gente por que a biblioteca é nesse lugar tão especial aqui em Brasília. Eu estou como diretor substituto atualmente, sou bibliotecário daqui a 4 anos. Bom, a biblioteca já estava planejada pelo Lúcio Costa no plano original e desde o começo já era para ser próximo à rodoviária. Demorou um pouco porque a gente só foi inaugurado em 2008, então teve vários trâmites por parte do governo federal e do distrital. Acabou que foi o GDF mesmo que foi e construiu. Então acho que na mentalidade do Lúcio Costa ele queria que fosse o lugar mais acessível possível, né? Então por isso que ele planejou que o setor cultural tivesse aqui, tanto o Teatro Nacional, que é na parte norte, quanto o museu e a biblioteca na parte sul. E as obras, né? Quais obras assim mais raras a gente pode encontrar aqui na biblioteca? Bom, a gente tem a coleção de obras raras relativamente recente. Era uma coleção que estava há muito tempo para ser analisada. A gente fez um mutirão. Em 2, 3 anos a gente lançou ano passado, se eu não me engano. Eu diria que uma das mais legais é uma que tem a assinatura do Juscelino, que a gente tem no acervo. Mas tem obras de 1700 e pouco. Eu não sei de cabeça qual que é mais antiga. Mas a gente tem umas bem legais. Outra coisa interessante, eu vejo que tem muitos visitantes, mas tem coisas inusitadas que acontecem aqui, né? Como já ouvi falar, né? Gravação de clipes, também filme. Você poderia falar pra gente dessa realidade? Sim, ano passado mesmo a gente recebeu um pedido de gravação de filme. A gente teve que fechar esse andar aqui. Era acho que era um filme de comédia, né? Eles não revelaram muita coisa, porque não podia falar. E aí era de uma repartição pública, eles usaram o nosso cenário. A gente já recebeu outros pedidos de filmagem e hoje mesmo tem o pessoal da medicina, aluno de medicina, fazendo sessão fotográfica aqui. E é interessante nessa questão da cultura, né? Porque cultura vem de cuidar, né? De estar junto. E aqui na Biblioteca Nacional tem essa graça, né? De manter a história viva de Brasília, né? Assim como você falou, né? Que uma das obras mais importantes tem a assinatura do Juscelino Kubitschek, né? Ele que foi um dos criadores de Brasília. E fala para as pessoas que vinham a Brasília, que horário funciona, os dias que está aberto, como que faz para vir aqui, se paga alguma taxa, como funciona? Bom, a gente funciona de segunda a domingo com horário diferenciado aos finais de semana. Sábado e domingo é de 8 às 14 e durante a semana é de 8 às 20 horas. Não precisa pagar taxa, é tudo gratuito aqui, também não precisa agendar. É só chegar, lá embaixo a gente pede para assinar o livro de visitantes, né, para ter uma estatística, ou se a pessoa vier estudar, ela faz um cadastro bem simples e rápido. E aqui tem várias áreas legais, tem o BNB Zen, que é uma área onde tem poltronas para a pessoa relaxar, tem a coleção de obras raras, tem a coleção geral com vários livros de literatura e tem o meu xodó, que é o BNB Geek, que tem a área dedicada a quadrinhos e jogos, inclusive jogos eletrônicos. O que mais assim de diferencial tem aqui que você possa dizer assim para as pessoas de casa? Assim, você veio a Brasília e você vai encontrar o que você não encontra em outra biblioteca. Aqui na Biblioteca Nacional, eu diria que é a diversidade de espaços mesmo. E como eu falei, meu xodó é o BNB Geek, mas não só ele. Coleção de obras raras não é toda biblioteca que tem, especialmente biblioteca pública. E a gente tem uma coleção bem robusta. A gente conta também com um clube de leitura, que funciona desde 2019 aqui. Ele começou no formato presencial, mas depois da pandemia a gente adotou o formato online e decidiu continuar, porque tem gente até de outros países que participam, que estão em outros países que estão participando. A gente conta também com espaço infantil, que é bem bacana, que fica lá no térreo, só dedicado às crianças, bem aconchegante. Recomendo muito quem tem filho trazer para cá. Então, se a família toda quiser vir aqui, tem um livro para os pais, as mães, né? E também para as crianças. Pai, mãe, criança, adolescente, tio, avô, todo mundo. A gente contempla todos os públicos.
Outra coisa que eu não falei antes é a questão das redes sociais, que a gente teve um boom muito grande durante a pandemia, né? E depois continuou o crescimento. O pessoal gosta muito, a gente acabou que virou referência na atuação nas redes sociais de biblioteca pública aqui no DF. Atualmente, a gente está com quase 20 mil seguidores. A Biblioteca Nacional de Brasília não é só um espaço para o conhecimento, mas também para as artes. Essas paredes aqui são usadas para receber diversas exposições temporárias que a gente ama conferir. E nada melhor do que descansar depois de um tempinho de estudo, não é verdade? Passeando em cada detalhe, a biblioteca tem esse espaço zen, reservado para aqueles que gostam de relaxar um pouco depois de um dia cansativo. Continuando o nosso giro pela capital do país, que tal desvendar os mistérios astronômicos? Eu estou falando, é claro, do Planetário de Brasília. Um espaço público inaugurado em 1974 e vinculado à Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Está localizada no setor de difusão cultural no eixo monumental. E para esse passeio aqui no Planetário, eu estou agora com o Tiago Bragas. Ele que é o guia que acolhe muitas pessoas que vêm aqui, inclusive você, se vir aqui no Planetário em Brasília, você vai ser acolhida por ele, não é isso, Tiago? É isso mesmo, tá, gente? Então, aqui nessa primeira parte, né, a gente fala mais sobre o espaço profundo, sobre galáxias, nebulosas, né? A gente fala sobre algumas estrelas. E aqui no túnel é um lugar bem legal, dá para tirar bastante foto. E tem imagens que são reais e também imagens representativas, né? No caso, por exemplo, essa imagem aqui, ela representa o movimento das estrelas em volta de um buraco negro, né? Influenciada por um buraco negro. Essas imagens aqui, elas representam, né? Buracos negros, no caso, né? No caso, a gente não tem ainda aqui uma imagem real sobre o buraco negro, mas a gente tem as representações aqui que são bem fidedignas, né? São bem representadas. Aqui a gente também tem imagens de galáxias, né? Galáxias que estão mais distantes, galáxias que estão mais próximas da nossa, no caso da Via Láctea, né? A gente também tem imagens da nossa própria galáxia, imagens que, no caso, como a gente não pode tirar uma foto dela inteira, a gente acaba tirando partes de dentro dela mesmo, tá? Estando dentro dela. Aqui a gente também vai ter alguns objetos que vieram do espaço, né? No caso, aqui a gente tem objetos, um fragmento da Lua, um fragmento do planeta Marte, fragmentos de meteoritos com um grande composto de ferro na sua composição. Mais de 90% deles feitos por ferro. Ô, Tiago, e como que... Quem que trouxe para cá esse material da Lua, né? E está aqui há quanto tempo já? Bom, ele já está aqui, faz parte do nosso acervo já tem mais de 2 anos, né? E aí é parceria com o Clube de Astronomia de Brasília, né? Eles fornecem bastante material para a gente aqui, para a gente estar colocando em exposição. A gente também tem telescópios ali mais para frente, né? Tudo para exposição e dos visitantes aí. Muitos estudantes vêm aqui, a gente faz guiadas com eles, né? No caso, eles fazem agendamento, a gente recebe aí diariamente 3 escolas por dia, 2 no período da manhã e 1 durante a tarde, né? A gente tem o telefone, só a escola entrar em contato e fazer o agendamento. Então, a pessoa que vem aqui, ela tem essa oportunidade de ver e também tem como ver aqui no espaço a Lua, vamos supor, à noite, no horário da tarde, fim da tarde? Não, infelizmente a gente não faz observação com o equipamento. O equipamento que está aqui é só para exposição, né? Mas vira e mexe, a gente faz parcerias aí com o Clube de Astronomia de Brasília, eles trazem o equipamento e aí, por exemplo, no Dia das Crianças, eles trouxeram e aí fizeram uma observação ali fora, né? Do Sol e de outros astros aí. À noite também acontece de vez em quando. E esses aqui já são diferentes?
utilizam a tecnologia, né, de espelhos, mas são um pouco mais modernos, né? E essa tecnologia de espelho é o que é utilizada nessas grandes bases de observação aí. No caso aqui a gente tem bastante foto, né, dessas bases que estão localizadas lá no Chile, no deserto do Atacama e no Paraná. O primeiro brasileiro, né, a ir para o espaço, então contribuiu bastante aqui. Ele tem as réplicas da roupa dele também tá aqui no nosso acervo, né? Então eu diria que é ele. Uma curiosidade que tem aqui, que talvez as pessoas não saibam e que você veio trabalhar aqui e descobriu. Bom, eu não sabia, né, que aqui é gratuito, né, para começar. Eu passava às vezes aqui em frente aqui e eu nunca imaginaria que a entrada é gratuita. E que aqui, além da visita guiada, a gente também tem as sessões, né? Tem os filmes que acontecem na cúpula. Então isso para mim foi uma surpresa, né? Então, o diferencial daqui do planetário seria o filme, né? O cinema que tem, falando também dos astros, ou o filme ele acontece de outro filme que passa, ou é só falando dos astros? A gente fala das constelações, né? É um filme projetado no teto, então a gente vê estrelas, constelações, e também aí depois tem um filmezinho, que é um filme educativo, né? Eles são bem voltados para crianças, mas os adultos também podem ver tranquilamente, é bem legal. E aí fala um pouco sobre os planetas, fala um pouco sobre o nosso Sol, ensinando um pouco sobre um pouquinho de tudo relacionado com o espaço. E aqui é um painel para o pai, né, e o seu filho vir aqui fazer a fotinha, é isso? Vir aqui no planetário e não tirar pelo menos uma fotinha aqui é viagem perdida, né? Tanto as fotinhas aqui nos painéis quanto ali no túnel, que parece uma nave espacial, né? É a assinatura do planetário. Então vou fazer a minha foto aqui, hein? Filma aqui. Posso perder a viagem, né? De vir aqui no planetário e fazer minha foto. Você é daquelas pessoas que tem curiosidade de aprender mais sobre os planetas, as constelações e toda a imensidão do céu? Então, este é o lugar certo. É interessante para você, mas principalmente para toda a criançada. O Planetário de Brasília foi projetado para ter a aparência futurista que lembra um disco voador pousando sobre o gramado. O centro é formado por duas cúpulas semi-esféricas, uma dentro da outra. Os volumes formam faces que representam os 16 pontos cardeais da Rosa dos Ventos. O prédio tem 3.000 metros quadrados de área e possui 3 pavimentos. O principal é o da cúpula, onde o céu é projetado. A projeção é feita por 2 equipamentos, o Space Master, o projetor original, analógico. Nos outros pavimentos, a gente encontra uma sala de exposições com um acervo de fotografias do Observatório Europeu do Sul e telescópios do Clube de Astronomia de Brasília. Além disso, também podemos ver réplicas de roupas de astronautas, túneis panorâmicos de vidro, além da exposição da Agência Espacial Brasileira. Pensando que acabou? Ainda tem mais. Quem aí gosta de filmes? Olha, particularmente eu gosto bastante. Sempre que posso, faço uma sessão de filmes ou vou ao cinema. Mas que tal uma telona ao ar livre? Sim, eu estou falando do Cine Drive. Aqui em Brasília está o cinema mais antigo da modalidade América Latina. Inaugurado em 1973, o Cine Drive-In é um dos primeiros no país, trazendo a ideia que surgiu na Alemanha ainda na década de 20, onde as exibições eram feitas em parques e outros locais abertos. Em Brasília, o Cine Drive fica localizado no Centro Desportivo Presidente Médici, na Asa Norte. O que não pode, claro, é atrapalhar o lazer dos outros, como, por exemplo, acender o farol.
Isso é como acender a luz na sala do cinema convencional, a menos que seja um caso de emergência. O mais legal é que, ao pegar o cardápio, a gente se depara com o interessante nome dos pratos. Tem o Poderoso Chefão, De Volta para o Futuro, Tá Chovendo, Hambúrguer e muitos outros. O que não falta é criatividade. Outra dúvida é como funciona o som. É só sintonizar na rádio do carro a frequência 88.7. Chegamos ao final de mais um programa aqui em Brasília. Obrigado por sua companhia. No próximo sábado, o Circulando te levará para um passeio em uma capital do país. Fique com Deus e até mais. Essas paredes aqui são de véspera. Nos outros pavimentos, a gente encontra uma sala de exposições com acervo de fotografias do observatório. O Planetário de Brasília foi projetado para ter a aparência futurista e lembrar de um disco voador pousado sobre a grama. Chegamos ao final de mais um programa aqui em Brasília. Obrigado por sua companhia. No próximo sábado, Circulando de... Oxente, essas paredes aqui são usadas para... Desculpa.